Legislação educacional é uma das matérias que mais trava candidato na hora da prova. E o curioso é que isso não acontece com quem estuda pouco, acontece com quem estuda muito e mesmo assim continua errando. Porque o problema não é a quantidade de estudo, é o jeito de estudar. Nesse vídeo eu vou te mostrar 6 estratégias para mudar isso. Estratégias que fazem você sair de alguém que acha que sabe para alguém que realmente acerta a questão. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, já se inscreve aí. Todo o conteúdo aqui é voltado para concursos da educação. Antes de entrar nas estratégias, deixa eu te mostrar por que a legislação trava tanta gente. O primeiro problema é o volume. Só a LDB tem 92 artigos. O PNE tem várias metas, cada uma com um monte de estratégias. E ainda tem a BNCC, diretrizes, a Constituição. É muita coisa para uma matéria só. O segundo problema é a forma como a banca cobra. Ela não cobra exatamente o que você leu. Ela troca uma palavra, muda um detalhe e faz você duvidar do que estudou. E o terceiro é que muita gente tenta decorar artigo por artigo. Aí chega na prova, bate o nervoso e some tudo da cabeça. E é exatamente isso que essas estratégias vão resolver. Bora lá! Estratégia 1. Você não precisa estudar tudo que está na lei. Você precisa estudar o que a banca cobra. Isso parece óbvio, mas a maioria não faz. A LDB, por exemplo, tem mais de 90 artigos. Mas se você olhar nas provas da sua banca, você vai ver que repete os mesmos pontos. 15, 20 artigos aí no máximo. Então, antes de sair lendo tudo, entra aí no site de questões, filtra pela sua banca e vê o que mais cai. Faz isso com tudo. PNE, BNCC, diretrizes, cada banca tem os pontos que mais cobra. Quando você faz isso, você para de estudar o que não vai cair. Estratégia 2. Entenda a estrutura da lei antes de sair lendo artigo por artigo. Ler sem entender a estrutura é como montar um quebra-cabeça sem ter visto a caixa. Você até tenta, mas parece que está tudo solto. As leis geralmente têm títulos, capítulos aí bem definidos. Então, antes de entrar nos artigos, dá uma olhadinha nos títulos. Isso já te dá uma visão geral de como a lei está organizada. A LDB, por exemplo, ela segue uma estrutura lógica bem clara. Ela começa com os princípios, depois vai para os níveis de ensino, passa pelo financiamento e termina nos profissionais da educação. Quando você entende esse mapa, você sabe onde cada coisa se encaixa. E na hora da questão, isso te ajuda muito a eliminar a alternativa errada. Estratégia 3. Use questão comentada para aprender e não só para testar. Essa aqui muda completamente a forma como você usa o seu tempo de estudo. A maioria das pessoas usa questão só para testar o que já estudou. Estuda primeiro e depois vai nas questões para ver quantas acertou. Só que questão comentada serve para muito mais que isso. Você pode usar uma questão como se fosse uma mini aula sobre um ponto específico da lei, porque o comentário já vem explicando o dispositivo e isso já te traz contexto e vai direto ao ponto. Então faz assim, lê a questão primeiro sem olhar as alternativas, tenta identificar o que está sendo cobrado, qual lei, qual artigo, depois você olha as alternativas, escolhe uma e só então abre o comentário. Uma questão bem trabalhada assim ensina mais do que vários artigos lidos sem contexto. E um detalhe, pessoal, lê o comentário mesmo quando acertar, principalmente quando acertar na dúvida, porque acertar sem saber o porquê não te ajuda em nada. Estratégia 4. Conecte as leis em vez de estudar cada uma separada. Essa aqui é muito subestimada e faz muita diferença. A banca adora misturar leis na mesma questão. Financiamento da educação, por exemplo, pode envolver a LDB e a Constituição. Formação de professores pode cruzar aí a LDB com o PNE. Quem estuda cada lei de forma isolada acaba travando nas questões. Então, o que você precisa fazer é o seguinte: conforme for estudando, comece a anotar as conexões. Se a LDB falar de algo que você já viu no PNE, anota. Se uma meta do PNE detalhar algo da Constituição, anota aí também. Com o tempo, você para de ver leis separadas e começa a ver um sistema. E quando isso acontece, aquelas questões que antes te travavam ficam muito mais simples. Estratégia 5. Fique de olho nas palavras que a banca usa para te pegar. Essa aqui é o tipo de coisa que quando você aprende, dá até raiva de não ter aprendido antes. A banca usa palavras específicas para ver se você realmente leu a lei ou só passou o olho. Palavras como preferencialmente, prioritariamente, exclusivamente. A lei diz uma coisa, a questão troca uma palavra e a alternativa fica errada. Só que essa troca é sutil, quem não presta atenção passa direto. Outro exemplo, a lei fala em dever do Estado e a questão coloca dever da família.
Parece pequeno, né? Mas isso muda tudo. Então comece a montar uma lista com essas palavras. Toda vez que errar por causa disso, anota aí. Com o tempo você começa a ler questão com o radar ligado. E aí você vai parar de cair nessas pegadinhas. Estratégia 6. Revise de forma ativa, não só relendo. Essa que muita gente faz errado, sem perceber. Revisar não é reler. Se você já leu aquele conteúdo, só passar o olho de novo não fixa. O cérebro entra no automático e não processa de verdade. Revisão de verdade é você tentar lembrar antes de olhar. Você fecha o material, tenta reproduzir o que sabe e só depois confere. E tem 3 formas simples de fazer isso. A primeira, flashcards. Pergunta de um lado, resposta do outro. A segunda, fazer questões do tema sem revisar antes. Isso mostra onde estão as lacunas reais. E a terceira, o caderno de erros. Você revisa as questões que errou e tenta responder de novo antes de voltar no conteúdo. No fundo, é tudo a mesma lógica. Tentar lembrar antes de olhar o material. E é esse esforço que faz o conteúdo ficar até o dia da prova. Então, pessoal, recapitulando rápido. 1. Estude o que a banca cobra. 2. Entenda a estrutura da lei. 3. Use questão comentada para aprender. 4. Faça conexão entre as leis. 5. Fique de olho nas palavras que a banca usa para te pegar. E 6. Revise de forma ativa. Essas estratégias juntas fazem muito mais do que te ajudar a decorar. Elas te ensinam a pensar dentro da legislação. E é isso que a banca mais cobra. Não se você decorou, mas se você entendeu. Agora me conta aí nos comentários se você já segue alguma dessas estratégias. E se quiser mais dicas como essa, não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Então valeu, pessoal, e até o próximo vídeo.